Marcion e o Deus estranho. Marcion era um próspero dono de navio, ou, de acordo com outro relato mais duvidoso, filho de um bispo, de uma cidade em Ponto no Mar Negro. Ele fez sua missão na vida de resgatar o cristianismo de cair, como ele viu, em uma forma modificada de judaísmo. O elemento judeu sempre foi forte no cristianismo, foi especialmente penetrante nas primeiras décadas. Afinal, Jesus, seus discípulos e o povo para quem pregou, estavam entre os judeus. O livro sagrado dos primeiros cristãos consistia na lei e profetas judaicos, que os cristãos mais tarde interpretaram como seu Antigo Testamento. Os primeiros conversos judeus confiaram nessa coleção seriam textos de prova, para a evidência de que Jesus era um Messias há muito aguardado. A Bíblia judaica foi a única escritura cristã plenamente aprovada até que Marcion apareceu na cena. Em suas viagens evangelizadoras, Paulo naturalmente dirigiu-se para sinagogas nos lugares que visitou, onde judeus e gentios que se converteram ao judaísmo foram suas principais audiências. Paulo foi perseguido de cidade em cidade por judeus que resistiram e desprezaram sua mensagem. Ele foi apedrejado, espancado, assediado, injuriado. E em suas cartas às congregações que pelo menos nominalmente aceitavam seu ensinamento, Paulo sempre estava constantemente preocupado com sua possível recaída no judaísmo. Marcion desejava purgar o cristianismo de sua influência judaica penetrante e levou a rejeição algo ambivalente de Paulo da lei a uma conclusão lógica. Os livros sagrados dos judeus, ele ensinou, não eram motivo de preocupação para os cristãos. Se os judeus desejavam adorar seu antigo Deus tribal, isso era assunto deles. Mas o Deus que feriu e matou os inimigos de Israel, ameaçou seus próprios adoradores com punição terrível se eles fossem desobedientes, prescrito a circuncisão para os homens e estranhas leis para o governo da vida cotidiana, e descreveu-se como ciumento, não poderia ser o Deus dos cristãos. De acordo com Irineu, Marcion chamou o Deus do Antigo Testamento de criador de males, luxurioso para a guerra, inconstante em sua atitude e autocontraditório. Irineu exagerou. Marcion aparentemente aceitou que os judeus tinham se beneficiado espiritualmente como filhos obedientes do Deus menor, mas os reprovou por serem surdos à nova dispensação cristã. Marcion ensinou que o Criador legislador Arconte ou Demiurgo que criara este mundo era um poder muito menor do que o verdadeiro Deus, o Pai da verdade, o inefável, desconhecido Deus estranho que enviara Cristo como um mensageiro espiritual para mostrar à humanidade o caminho de volta para seu verdadeiro lar espiritual através do amor. Tertuliano, o advogado teólogo romano do século II de Cartago, escreveu que, de acordo com Marcion, o Cristo real não poderia ter assumido um corpo material e se tornar um ser humano no mundo criado, pois tal corpo teria sido recheado de excrementos. Os cristãos, disse Marcion, devem ser resgatados do mundo deste judaísmo e escravidão do Deus Criador e de sua lei. Eles devem tomar consciência do amor livremente dado pelo Deus estranho e aprender que eles poderiam escapar de sua prisão neste mundo. Marcion baseou-se nos textos de Lucas. Ninguém derrama vinho fresco em odres velhos e nenhuma árvore boa produz frutos ruins, nenhuma árvore podre produz frutos sãos. Cristo, descendo do verdadeiro Deus incognoscível, estava trazendo uma mensagem radicalmente nova, de modo algum dependente da escritura sagrada judaica. Abandonando essas escrituras, Marcion desenvolveu sua própria coleção de escritos sagrados. Ele reconheceu apenas um evangelho e comparado com o de Lucas, neste não há as passagens de Lucas que indicava que Cristo era um ser humano, a história da natividade, a genealogia traçando suas linhas de sangue de volta a Davi e referências à família de Jesus. Além de evangelho de Marcion, ele confiava nas epístolas de Paulo. Na opinião de Marcion, os seguidores originais de Jesus tinham começado a mexer com os evangelhos assim que o Salvador subiu ao céu. Os primeiros apóstolos sucumbiram prontamente às pressões dos judeus para manter a velha lei. O verdadeiro Deus teve que inspirar outro apóstolo, Paulo, para resgatar a nova mensagem.
Nas Bíblias de Marcion não tinham as cartas pastorais, e segundo Timóteo e Tito, que ele, como a maioria dos estudiosos modernos, considerou que vem de mãos mais tarde do que Paulo. Paulo era o apóstolo favorito da maioria das seitas gnósticas, a quem parecia ser um dos céus. Alguns valentinianos até o consideravam um iniciado nos segredos interiores de seus eleitos. Ele distinguiu cuidadosamente a pneumática, conhecer os cristãos gentios, dos psíquicos, judeus e cristãos comuns, e sárquicos, pagãos. Ele repetidamente declarou-se livre da lei do Deus Criador que limita os judeus a mero status psíquico. Ele deixou claro que ele pregou em dois níveis, dando a psíquicos judeus e cristãos convertidos apenas o que eles poderiam entender dentro dos termos de sua lei. Eu tenho alimentado você com leite, reservando para um pneumático eleger os segredos interiores da gnose. Em sua primeira epístola aos Coríntios, por exemplo, ele disse: discutimos sabedoria com aqueles que são maduros. Só que não é a sabedoria deste mundo ou das potências destronadas que governam este mundo, é a sabedoria misteriosa de Deus que discutimos, essa sabedoria oculta que Deus decretou desde toda a eternidade para nossa glória. E de novo, interpretamos o que é espiritual na linguagem espiritual. O homem não espiritual rejeita estas verdades do Espírito de Deus. Para ele eles são pura tolice, ele não pode entendê-las. E a razão é que eles devem ser lidos com o olho espiritual. O homem espiritual, novamente, pode ler o significado de tudo. E ainda ninguém pode ler o que ele é. Paulo aceitava a visão gnóstica de uma hierarquia de poderes que governava o cosmos. Aos Efésios diz: não temos que lutar com sangue e carne, mas com os governantes angélicos, as autoridades angélicas, as potestades das trevas presentes, as forças espirituais do mal na esfera celestial. Em qualquer caso, é agora claro que a teologia valentiniana, bem como a de Marcion, dependia fortemente de Paulo, uma confiança que fez alguns dos primeiros pais da Igreja Ortodoxa em incluir o apóstolo em seu cânone. De um lado estava a lei, com sua correção punitiva maliciosa, mesquinha e cruel, e do outro lado o amor misericordioso. Preocupado com o retorno do espírito da humanidade à sua casa verdadeira, Marcion era hostil ao mundo material. Marcion rejeitou qualquer ideia de ressurreição corporal. Além disso, ele pregou contra a procriação, contra a produção de mais corpos em que o espírito continuaria a ser aprisionado. Os cristãos, mesmo os casados, devem renunciar às relações sexuais para a procriação na maioria dos aspectos. Então, Marcion era um gnóstico. Em pelo menos um aspecto, ele diferia substancialmente do padrão usual, e considerava a fé ao invés da gnose como sendo o coração de sua religião. Marcion organizou suas próprias igrejas, com sacerdotes, rituais, sacramentos e um saltério. As mulheres eram participantes e podiam administrar os sacramentos. E Marcion, como observamos, tinha seu próprio cânon e as Epístolas Paulinas, a primeira coleção de escritos cristãos a ser considerada como Sagrada Escritura separada do Antigo Testamento. Mas eles deram aos escritos sagrados, incluindo aqueles que vieram a formar o Novo Testamento, uma importância diferente, para as suas mentes, muito mais profunda, do que uma leitura literal poderia dar. A reação dos líderes de uma ortodoxia emergente à coleção de escritos de Marcion foi um poderoso impulso para a compilação de seu próprio cânon, que agora conhecemos como um Novo Testamento. O acordo sobre um cânon também foi acelerado pela necessidade de conter uma torrente de escritos dos montanistas, membros entusiasmados e volúveis de um movimento influente, logo declarado herético, que reivindicava a inspiração direta do Espírito Santo. A elevação de Marcião de Paulo para a proeminência fortemente influenciou outros a conceder ao apóstolo uma autoridade que ele provavelmente não teria tido. No início do século II, as igrejas ao redor do Mediterrâneo tinham tendido a empurrar Paulo para o fundo, em parte porque ele era um dos favoritos dos gnósticos, e para exaltar Pedro. Marcion veio a Roma e, segundo se diz, aspirava a tornar-se bispo ali. Sua pregação radicalmente nova, no entanto, levou à sua excomunhão no ano 144.
ele retornou ao Mediterrâneo Oriental, onde sua versão do cristianismo teve um considerável acompanhamento por vários séculos. Mesopotâmia, Síria Oriental, era uma área onde marcionismo era predominante. A principal obra de Marcion, a Antíteses, está há muito perdida e conhecida apenas por referências a ela por outros. Sugeriu-se que o título reflete uma maneira de pensar não encontrada entre filósofos gregos ou cristãos sob influência grega que viram o cosmos como bom e harmonioso. Por vários séculos, os professores no mainstream cristão sentiram-se obrigados a investir contra Marcion. No século IV, Epipânios relatou que marcionites ainda estavam a ser encontrados em Roma, Itália, Egito, Arábia, Síria, Pérsia e outros lugares. Até o século VI, os cristãos chamados marcionitas ainda podiam ser encontrados na Mesopotâmia inferior. Apesar do que poderia parecer, especialmente em sua atitude em relação ao casamento, uma mensagem proibitivamente austera, Marcion fez muitos convertidos em uma igreja bem organizada. Consequentemente, ele parecia especialmente perigoso. Eventualmente, o que um explorador das origens do Novo Testamento chamou de a revolução monstruosa de Marcion que foi sufocado.